Vamos à palavra de Deus, amados. Êxodo capítulo 13. Eu não sei você, mas algo está se movendo uma velocidade muito além daquilo que podemos imaginar. Diga para alguém assim: a nuvem está acelerada. Êxodo capítulo 13, versículos 17 a seguir diz: quando o faraó deixou ir o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que fosse o caminho mais curto. I can preach right here. Diga assim: Deus não vai te levar pelo caminho mais curto. Não existem atalhos com Deus. Continuando a leitura. Pois Deus disse, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Versículo 18. Assim, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, então farei subir os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Verso 22, dobre a sua atenção. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Querido Espírito Santo, obrigado pela palavra que lemos e recebemos nesta manhã. Que o Senhor possa dirigir cada frase, cada palavra, cada entonação, preparar o terreno certo, a fim de que possamos receber tudo quanto está em teu coração para esta manhã. No nome de Jesus oramos assim, amém. Tome seu assento, por favor. Algumas considerações que eu gostaria de trazer a vocês, dentro daquilo que o Senhor tem ministrado. O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. Esses 430 anos foram correspondentes a 10 gerações. De forma que as primeiras gerações, as primeiras famílias que chegaram ao Egito faleceram. E outros foram surgindo. Aqueles que vieram junto com Jacó, seus filhos, seus familiares, quando José estava no Egito e os trouxe para os dar de comer. Eles vieram debaixo de um entendimento em que o Egito seria literalmente a solução de todos os seus problemas. Lembre-se que eles estavam vivendo um período de 7 anos de seca. Aquelas vacas magras e aquelas espigas magras que foram vistas por Faraó em sonho e foram interpretadas por José. Eles saíram da seca, saíram da dificuldade, foram para o Egito, onde havia comida, onde havia alimento. Eles chegaram no Egito debaixo de um entendimento de que o Egito era a terra que eles precisavam. Por que é importante você entender o contexto? O que eles estavam vivendo?
Porque todo o contexto, ou todo o ambiente que você está vivendo determina a sua mentalidade, determina a maneira como você interpreta as coisas, determina a maneira como você vê as coisas. Algumas pessoas que nasceram aqui nos Estados Unidos por poucas coisas tendem a reclamar. Outros que vieram do Brasil e tiveram uma vida muito mais difícil do que qualquer dificuldade que você possa passar nessa terra, independente da dificuldade, consegue superar, entendendo que a realidade que viviam antes é muito pior do que a realidade e dificuldade que estão vivendo hoje. Então, o contexto do seu ambiente vai determinar a maneira como a sua mente vai se mover dentro de um novo ambiente. Eles saíram de uma seca, chegaram no Egito, e ali no Egito eles comiam na terra de Gósen do melhor daquela terra. E se não bastasse eles estarem situados na melhor região do Egito, eles também comiam na mesa de José, que era o governador do Egito. Agora imagine que 7 anos foi o tempo de duração daquela crise, e eles não entenderam que após 7 anos deveriam voltar. Fala a verdade, quem é que voltaria? A gente lida com pessoas que falam assim: eu vou ficar 1 ano nos Estados Unidos, pagar as minhas contas e voltar. Aí chega aqui e paga as suas contas em 1 ano, fala assim: não, vou ficar mais 1 ano, porque agora eu preciso comprar uma moto. Aí compra uma moto, fala assim: não, vou ficar mais 1 ano, porque agora eu preciso comprar um carro. E assim nós vamos seguindo a nossa vida, porque as facilidades nos convidam a permanecer naquele lugar. Quando você não entende o propósito e a duração do tempo, ou de cada tempo na sua vida, você julga as suas decisões por aquilo que está diante dos seus olhos. E o que estava diante deles era uma mesa farta, era uma terra fértil. Então ali eles ficaram. Depois daquele período eles foram escravizados, porque os egípcios olhavam para aquele povo e diziam assim: esse povo vai crescer, multiplicar, vão se tornar poderosos e vão dominar a gente. Então vamos o quê? Vamos escravizá-los. E aí então eles começaram a ser escravizados, ficaram ali como escravos aproximadamente esses 400 anos, levando em vista que talvez 30 dos 430 anos eles estiveram ali em condições favoráveis. Então provavelmente 400 anos mínimo foi um tempo de escravidão para aquele povo. Deus agora vai libertar o povo. Deus vai usar um homem chamado Moisés, vai libertar o povo e vai conduzir o povo por um caminho até chegarem na terra prometida. Se você prestar atenção, quando Deus fala sobre esta terra, Ele sempre usa o termo no passado. O contexto, quase todo o texto, das maneiras como Deus apresenta esta terra, Deus sempre usa no termo passado: a terra que eu dei aos seus pais, a terra que eu dei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Outros momentos Deus usa o termo como herança, ou seja, alguém já conquistou e agora isso te pertence. O que eu quero dizer com esse pequeno detalhe, que é importante, é que aquela terra que eles voltaram para conquistar já pertencia a eles, dando um sinal, e mais que talvez um sinal, dando um entendimento de vida, que aquilo que você está lutando para conquistar nem sempre você não possui, mas quase sempre a bênção que Deus colocou na sua mão, Ele já te deu, e agora Ele coloca diante de você um caminho para que você conquiste. Você não está lutando por aquilo que não é seu, você está lutando por aquilo que Jesus já conquistou para você. Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essas bênçãos já foram conquistadas por Jesus e agora você precisa alcançá-las. Deus vai te levar por um caminho onde o final dele será esse. Será um caminho de conquista. O povo está no deserto, como eu disse. O deserto não era o mesmo deserto que nós, na maioria das vezes, nós contextualizamos aquilo que passamos. Quando você pensa de deserto,
para Jesus foram 40 dias sem comer, sem beber, sendo tentado pelo diabo. Quando você pensa de deserto ou em deserto, para você pensa num lugar árido, isolado de tudo e de todos, no meio de todo mundo, mas se sentindo sozinho. Quando você pensa em deserto, em outros contextos de vida, sempre você vai encontrar algumas coisas, alguns fatores que te levam a não desejar o deserto. Porque o deserto é esse lugar difícil. Mas quando você pensa em deserto para o povo de Israel, era um oásis. Quando eles estavam com sede, Deus dava água saindo da onde? Até hoje eles estão inventando filtros e mais filtros e mais filtros. E você sabe que a melhor qualidade de água são águas vulcânicas. Águas que possuem um alto nível de potássio. Essas águas que nós consumimos regularmente, purificadas ou filtradas por alguns sistemas de filtragem que matam todas as bactérias, mas também neutralizam todas as propriedades positivas da água. Aí quando você toma uma água Fiji, que vem lá da pedra, lá da rocha, lá dos vulcões das ilhas Fiji, você paga mais caro por ela, porque ela é uma água melhor. Então a água que Deus serviu para o povo no deserto foi a melhor água que se pode consumir na terra. Estou com fome, aí Deus vai dar a eles o que comer. A comida que Deus deu a eles no deserto foi a melhor comida que se podia comer. Todos os nutrientes necessários estavam contidos em 1 litro de maná aproximadamente diários. Você toma 1 litro de maná todo dia, você vai ser a pessoa mais saudável do mundo, sem obesidade, sem colesterol, sem pressão alta, sem hipertensão e sem tudo aquilo que você possa imaginar. Que se você não tiver uma boa alimentação, você está sujeito a isso. Quantos me entendem? Digam amém. Vamos pensar em roupa, porque a gente tem que se vestir. A Bíblia diz que a roupa não envelheceu no corpo deles. Uau! Acho que essa é a oração de todos os homens. Que a mulher olhe para o guarda-roupa e fala assim: minhas roupas são todas novas. Porque as mulheres usam a roupa um dia e falam assim: essa roupa é velha. A roupa não envelheceu no corpo daquele povo. Vamos pensar em sapato. A Bíblia diz que o sapato não se desgastou. Detalhe: o pé daqueles meninos cresciam rapidamente como seus filhos. Você compra um sapato para o menino hoje, passa 2 semanas sem usar. Quando você vai usar, qual é a estratégia? Comprar 2 dedos maior. O problema é que quando o menino usa o sapato, imediatamente ele fica assim, quase que tropeçando, sem equilíbrio. Porque o sapato está na metade do pé do menino. Você já comprou para ver se você consegue manter o sapato por algumas semanas. Alguém está olhando para mim e está falando assim: Deus está mostrando alguma coisa para o pastor. Então você pensa comigo que o tempo de deserto para aquele povo não era um tempo de dificuldade. Era um tempo de provisão. Era um tempo de conforto. Era um tempo de serem bem alimentados. E detalhe, tudo de graça. Sabe qual que era o trabalho que eles tinham? Mastigar. E detalhe, o maná não tinha nem osso, nem espinho e nada. Era só mastigar para engolir. Sabe quando você mastiga assim aquela vitamina de abacate, de banana? Você nem mastiga direito, você só prepara para engolir. É bom isso, é ou não é, irmãos? Fala a verdade. Fala a verdade. É bom viver debaixo de um deserto como esse, sim ou não? O problema é quando você não entende o propósito daquele deserto. Porque a manifestação do amor de Deus seria por um tempo curto. Embora Deus não houvesse levado eles pelo caminho dos filisteus, e aqui eu quero começar a ministrar, mas o Senhor os levou pelo caminho do deserto. O caminho dos filisteus
seria o caminho ideal. Se alguém colocasse num GPS, saída do Egito, chegada em Jericó, a primeira cidade conquistada, certamente o Waze ia te mandar pelo caminho dos filisteus. Só que Deus falou assim: eu não posso conduzi-los pelo caminho mais curto, porque o caminho mais curto é um caminho que eles vão enfrentar guerras e batalhas. E a minha pergunta para você é: por que Deus não os conduziu pelo caminho mais curto? Visto que Deus havia tirado o povo, como nós lemos, o povo saiu do Egito armado para a batalha. O povo saiu do Egito armado para a batalha. Em algumas traduções, se você leu comigo, acompanhou a leitura, a sua tradução talvez diga assim: e o povo saiu do Egito organizado como um exército. Armados para a batalha ou organizados como um exército. Um exército não se organiza para perder. Um exército se organiza para ganhar. E a Bíblia diz que quando o Senhor os conduziu por aquele caminho, que não era o caminho mais curto, que era um caminho de paz, o Senhor estabeleceu sobre eles um indicador, algo que seria diferenciado. E é debaixo desta palavra que eu quero trazer um entendimento ao seu coração, porque Deus colocou sobre eles, como diz no versículo de número 22, do capítulo 13 do Êxodo: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Eles saem do Egito, antes de qualquer batalha, antes de qualquer mar, antes de qualquer objeção, Deus estabelece a nuvem. Qual a importância da nuvem? A nuvem Deus estabelece para trazer a eles algumas coisas, dentre elas, proteção. Porque eles precisavam ser filtrado aqueles raios solares que poderia trazer grandes danos àquele povo. Durante o dia, durante a noite, eles precisavam daquela nuvem ser uma coluna de fogo, como uma espécie de repelente, como uma espécie de aquecimento, para que eles pudessem trafegar durante a trajetória do deserto e não serem consumidos no meio do caminho. Proteção. Uma outra coisa que o Senhor traz com a nuvem é direção, porque eles não poderiam seguir aquilo que seria conveniente, o caminho mais curto. Eles não poderiam seguir aquilo que seria óbvio, o caminho mais curto. Ao seguirem a nuvem, eles estavam deixando claro com atitudes, não somente com palavras, que quem estava no controle para dirigir a vida deles era o Senhor e mais ninguém. É fácil quando a gente percebe que Deus está nos dirigindo por um caminho que nós queremos ir. O difícil é quando Deus te manda ir para um lugar que você não quer ir. É fácil quando se coincide, quando se alinha a direção de Deus com o desejo do seu coração. O problema é quando a direção de Deus não tem nada a ver com o desejo do teu coração. Porque aí nós somos provados. Nós somos provados no momento em que as coisas estão contra a nossa própria vontade. Porque nem sempre a nuvem vai te levar pelo caminho mais rápido. O meu entendimento, e talvez você possa ter outro entendimento, isso não vai influenciar no que eu chamaria de essência dessa mensagem para você nesta manhã. O meu entendimento é que, não obstante eles estarem armados, preparados para a batalha, não obstante eles estarem organizados como um exército, não era tempo ainda de guerra.
E aqui eu preciso parar para dizer para você uma coisa. E eu tenho tanta clareza no que eu vou dizer para você agora, que eu posso, sem nenhum problema, dizer assim diz o Senhor: existem guerras que você não pode guerrear. Existem guerras que você não pode entrar nelas. Não é porque você não está preparado, não é porque você não possui as armas necessárias, é porque não é chegado ainda o tempo. Se você entrar em algumas batalhas por conta própria, sem o tempo determinado e a direção da nuvem, sabe o que vai acontecer? O que o Senhor disse aí no versículo de número 14, ou no versículo de número 17, quando ele diz assim, eu vou ler mais uma vez: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este era o caminho mais curto. Parte B do versículo 17, pois Deus disse, não é que Deus pensou, não é que Deus achou, não era uma hipótese, foi uma afirmação. Deus disse, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Sabe por que tem muitos momentos na nossa vida que a gente quer voltar para o Egito? É porque a gente acabou entrando em guerras antes do tempo. É porque você entrou em batalhas que você não deveria entrar. É porque você entrou em assuntos que você não deveria entrar. É porque você entrou em discussões que você não deveria entrar. É porque você não obedeceu o ritmo da nuvem. É porque você não obedeceu a direção da nuvem. É porque você não entendeu que a sua proteção está 100% vinculada a você estar alinhado com a nuvem. Ou você obedece a direção, ou você se põe debaixo da proteção, ou você segue o ritmo estabelecido por Deus, ou você vai ter que lidar com os seus próprios resultados, porque Deus não se responsabiliza por aquilo que Ele não te mandou fazer. Aquilo que Deus te mandar fazer, querido, você pode entrar de peito aberto, porque ainda que o gigante seja maior do que você, você não está indo com a sua própria força, você está indo em nome do Senhor dos exércitos. O que nós temos que entender é que a direção de Deus, ela precisa ser literalmente o nosso feijão com arroz, o nosso café com leite. Ou nós seguimos uma direção de Deus, ou nós estamos vulneráveis a morrer no meio do deserto. Caminhar debaixo da nuvem estabelecia para eles o ritmo que era o tempo de parar e o tempo de prosseguir. Como isso é importante para a nossa caminhada com Deus. Já dizia o sábio Salomão, que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Fazer a coisa certa no tempo errado, não espere resultados satisfatórios. Sabe como que acontecia? Em determinado momento eles percebiam que a nuvem estava parando. Porque veja, Deus deixou bem claro que eles estavam preparados para andar tanto de dia quanto à noite. Eles não estavam seguindo um relógio solar. Eles não estavam debaixo do raio do sol. Deixa eu trazer um entendimento. Posso falar algo para você aqui nesta manhã? Nem sempre Deus vai te permitir usar aquilo que é lógico na sua vida. Nem sempre Deus vai te permitir usar alguns padrões ou parâmetros ou indicadores que você já usou durante um período. O povo estava acostumado
a começar a trabalhar quando o sol nascesse e a parar de trabalhar quando o sol se pôs. Mas em alguns determinados momentos da vida deles, eles tinham que entender que muito além de um costume, muito além de uma tradição, muito além de um paradigma que foi criado para que eles pudessem seguir como alguém que pega um carro e coloca no D, que significa drive. Você não quer nem saber qual é a marcha que o carro está. Alguns carros têm um indicador de marcha. Quando passa da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta, volta para a terceira. Dependendo da sua velocidade, o câmbio da marcha do seu carro determina a marcha que você precisa para poder estar naquela velocidade. Mas quando você coloca no D, você colocou no automático, você não importa se o carro está trafegando na 3 ou na 4, ou na 2 ou na 1. Você não importa onde que o carro está trafegando, qual é a marcha que ele está usando, porque a sua mente está cauterizada com o D. Sabe qual que é o nosso maior problema? É porque Deus nos ensina algumas coisas, e essas coisas que Ele nos ensina dão certo, e essas coisas que dão certo, nós descansamos delas. Mas em alguns momentos da sua vida, ouça isso com atenção, Deus vai quebrar protocolos que Ele mesmo criou para você seguir. Em determinados momentos da sua vida, Deus vai te mandar por caminhos que você achava que Ele tinha te mandado por outros. Em determinados momentos, Deus vai te colocar, me colocar, nos colocar numa posição de total dependência do propósito dEle para hoje, para agora. Deixa eu dizer que quando Deus te leva em um nível maior de maturidade, você não pode somente dizer que na semana passada Deus falou com você para fazer isso, porque 3 dias foi o intervalo da mudança da rota de Deus para Abraão. Deus chegou para Abraão e falou assim: acorda de manhã, pega o teu filho, teu único filho, Isaque, e leva-o à terra de Moriá, porque lá eu vou te mostrar um lugar onde você vai oferecer esse menino em oferta de holocaustos para mim. Você sabe muito bem que a oferta de holocaustos era diferente de uma oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício era um animal morto, a oferta de holocausto era um animal morto e queimado. A Bíblia diz que Abraão acorda de manhã cedo, aparelha a lenha, aparelha aquilo que ele precisava, pega os seus servos, e agora ele caminha num caminho de 3 dias. Um dia se passa, Abraão está com aquela palavra: Isaque vai morrer. 2 dias se passam, Abraão está com aquela palavra: Isaque vai morrer. 3 dias se passam, Abraão está com aquela palavra: Isaque vai morrer. Deus mostra o monte, Abraão dispensa os servos, pega Isaque, leva ele ao alto do monte. Quando ele chega no alto do monte, ele constrói o altar, ele coloca a lenha, ele coloca o menino em cima do altar, ele pega o cutelo, ele dá 7 passos para trás, e quando ele vai dar 7 passos para frente, ele dá 6 passos. No 7º ele iria cortar o menino no meio. No 7º passo Deus brada e diz assim: para, Abraão. Ah, se fosse eu e você, não é Deus que está falando? Que Ele falou comigo 3 dias atrás para matar o menino, eu preparo tudo, agora Deus muda de ideia? Que Deus é esse? Só quando Deus te leva quando Deus te leva em níveis superiores que vão determinar não somente a sua vida, mas a vida de próximas gerações. Deus não espera que você siga um protocolo. Deus está dizendo: esteja atento, esteja aberto, porque a qualquer momento a nuvem pode se mover. A qualquer momento a nuvem pode se mover. A qualquer momento a nuvem pode se mover. E esse lugar que Deus nos coloca de total dependência, não é para nos trazer inseguranças e incertezas, sem saber o que Deus vai fazer amanhã. Não importa, se você estiver nesse lugar de dependência, você está mais seguro do que o presidente dos Estados Unidos. Porque a maior segurança que você pode receber é o lugar de dependência. Eu só precisava desta palavra. A maior segurança que você precisa dos céus é estar no lugar de dependência. Porque quando você está no lugar de dependência, você está literalmente nas mãos do Criador. Tem algum bebê de colo aqui? Tem alguma mãe com bebê de colo nos braços? Tem alguma mãe com bebê de colo nos braços? Tem alguém? Me dá um sinal. Levante aí, Catiele, levante aí.
Sabe o que é isso? É que a Juju ali, no colo da Catiele, está 100% na dependência da mãe. Você acha que ela está preocupada com as contas que ela vai pagar amanhã? Olha a preocupação dela com as contas de amanhã. Você acha que ela está preocupada com alguma coisa? Sabe por quê? Sabe por que a gente chora demais? Porque a gente sai do lugar de dependência. Porque quando a criança se sente sozinha e insegura, ela começa a chorar, até que a mãe a pegue no colo. Quando a mãe pega a criança no colo, o choro acaba. Sabe por que o choro acaba? Porque ainda que ela esteja chorando com fome, porque a maioria das crianças fazem isso, ela sabe que ali ela tem comida. Ainda que ela está chorando porque as fraldas estão cheias, ela sabe que ali tem alguém que vai trocar as fraldas dela. Então o instinto do ser humano está 100% ligado a isso. E Deus, Ele quer nos fazer como crianças. Deus quer nos fazer como crianças, não como meninos em maturidade, como crianças, inocência. Só que Deus não vai te pegar no colo, mas você pode se lançar no colo dEle. E seguir a nuvem, literalmente está no colo do Senhor, porque é Ele que vai te conduzir. E esteja pronto, porque Ele não vai te conduzir pelo lugar mais curto, mas no lugar mais distante, ou no lugar mais comprido, ou pelo caminho mais extenso. Deus vai preparando você para ser um guerreiro. O propósito de Deus foi esse. Deixa eu parar um pouco aqui, porque eu tenho algumas informações que vão abençoar a sua vida. Um dos únicos lugares do mundo que você pode ir e ver o direito comum de todos servirem um exército é em Israel. Você chega em Jerusalém, você vê mulheres, colete à prova de bala e fuzil na mão. Sabe de uma coisa? Eu preciso liberar uma palavra para alguém aqui nesta manhã. O deserto é para te fazer se tornar um guerreiro. O povo saiu do Egito com as armas, mas sem a experiência. Você aceita Jesus, recebe as armas, o nome, a palavra, mas o deserto que Ele te conduz te leva a ter a experiência. E eu quero dizer para você que quando Deus trabalha em mim e em você para nos tornar como guerreiros, Deus trabalha em toda a nossa estrutura emocional e psicológica. Sabe como que as mulheres lá em Israel são consideradas? Existe uma palavra em hebraico que eu não sei qual é a palavra, não me lembro. Mas a palavra é um tipo, uma espécie de cactus. Sabe aqueles cactos que produzem no deserto? Por fora cheios de espinho, mas por dentro são macios. E muitos possuem inclusive água. O que acontece é que Deus treinou aquele povo para que fossem emocionalmente fortes. Uma grande quantidade de problemas que acontecem no meio da igreja, porque nós temos pessoas que são emocionalmente frágeis. Você fala assim: você é feio. Ai, eu sou feio. Ai. Você chega na igreja, alguém não te cumprimenta. Ai, virou as costas para mim, não olhou para mim. Você tem um número excessivo de pessoas dentro da igreja que eles são emocionalmente débeis, psicologicamente frágeis. Parece que está o mundo inteiro contra você. Parece que está todo mundo falando de você. Parece que ninguém gosta de você. Parece que o seu cabelo é o pior cabelo do mundo. Parece que o seu nariz é o maior do mundo. Sabe por que Deus estava treinando o povo? Eu quero um povo guerreiro. Eu quero um povo emocionalmente guerreiro. Eu quero um povo que não vai baixar a guarda por qualquer circunstância. Eu quero um povo que está disposto a pegar a espada e virar para quem quer que seja, como aquele homem
virou para um anjo que veio ajudar, puxou a espada e falou: você pode ser maior do que eu, e eu posso ser que eu vou morrer na batalha, mas eu vou morrer com a espada na mão. Você é dos nossos ou você é dos deles? Deus está chamando um povo, querido, que é emocionalmente forte. Um povo que não se ofende por qualquer coisa. Um povo que não é movido por qualquer palavra. Um povo que não é movido por qualquer circunstância. Mas um povo que está disposto a ser plantado por Deus, estabelecido pelo Senhor. E pode o inferno se levantar, você não se move de debaixo da nuvem que Deus colocou sobre a sua vida. Hoje a gente não pode mais falar algumas coisas. Talvez eu possa falar aqui pelo ambiente ser um ambiente protegido, eu espero. Mas sabe como que eu cresci? A minha voz mudando de criança para homem. E eu falava alguma coisa e meu avô falava assim: fala grosso, menino. E eu tinha que incorporar a voz, porque a minha voz não estava ainda no tempo de falar grosso. Minha mãe está aqui, ela pode dar testemunho disso. Eu tinha que incorporar a voz, e você sabe que quando você incorpora a voz, você tem um sério problema. Suas cordas vocais só aguentam por um período, já você fica rouco. E aí a rouquidão era um fator positivo, porque como eu estava rouco, então eu falava mais grosso. Sabe, Deus está te conduzindo por um período, e a nuvem está te levando a um preparo, onde o Senhor está trabalhando na sua estrutura emocional, na sua estrutura psicológica, onde o Senhor está trabalhando na sua estrutura espiritual, onde o Senhor está... Só quem pode te levar a esses lugares é o Senhor, e a maneira como Ele te leva é através da nuvem. Só que tem uma coisa: a nuvem para o povo era algo físico, para mim e para você é algo espiritual. A nuvem não está mais do lado de fora, agora a nuvem está do lado de dentro. A nuvem é o próprio Espírito do Senhor que habita dentro de mim e de você, que nos guia em toda a verdade, que nos guia pelo caminho que nós devemos trilhar. A nuvem, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós, é que te conduz pelos desertos. Você se lembra quando a Bíblia diz que o Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo no deserto pelo Espírito? Alguém poderia dizer: eu não quero esse Espírito Santo me levar para o deserto para ser tentado pelo diabo. Só que o que nós não sabemos é que ele é conduzido pelo Espírito. Quando ele sai, 40 dias depois, a Bíblia diz que ele saiu no poder do Espírito. Não é que o Espírito saiu de dentro e foi para fora, mas é que o Espírito tomou tanto conta do lado de dentro que transbordou para o lado de fora. E agora ele não está só... Agora ele não está somente sendo guiado aqui por um sexto sentido. Ele está sendo guiado não apenas nas decisões mais difíceis, ele está sendo guiado até nas decisões mais simples. Porque algumas decisões simples que nós ignoramos são chaves que viram na nossa vida para que Deus possa traçar destinos diante de pessoas. Às vezes um lugar que você vai morar, você fala assim: eu não vou morar aqui, porque aqui é o terceiro andar. Eu quero morar no primeiro, porque quando eu subir com as compras eu não tenho trabalho para subir escada. Aí Deus fala assim: eu preparei o terceiro para você. Aí você fala assim: não, eu tenho capacidade de escolher, eu quero escolher o primeiro porque é melhor para mim. Deus fala: tá bom, então mora no primeiro. E eu não estou falando que alguma coisa de ruim vai acontecer, porque a gente às vezes é guiado por sermos emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente imaturos, somos guiados por um sentimento de medo. E se der uma enchente? Não, vou para o terceiro. Medo, o medo moveu a sua decisão. Deus não te deu um espírito de medo, Deus te deu um espírito de amor, de poder e de moderação. Moderação é equilíbrio. E o que acontece conosco é que Deus queria você no terceiro andar, não é porque o primeiro andar é perigoso, porque Ele pode te proteger em qualquer, até no basement Ele te protege. Deus queria você no terceiro andar porque ali tinha alguém do seu lado, um vizinho seu, que precisava de uma palavra. Mas você se omitiu. Existem muitas desobediências que nós precisamos pedir perdão a Deus, não são obediências que nós agimos, mas desobediências que nós deixamos de agir. Não pecar por ação, mas pecar por omissão.
Não pecar porque está fazendo mal, mas pecar porque não está fazendo bem. E sabe quem que pode te conduzir a esses lugares de precisão, de direção, esses lugares de proteção? Enquanto você estiver debaixo da nuvem, vamos nos colocar em pés nesta manhã. Algo de Deus está sendo liberado sobre as nossas vidas, como entendimento. Se você tem o costume e o hábito de dar glória a Deus e aleluia, amém. Mas se você durante o culto inteiro não deu um glória a Deus e um aleluia, amém, contanto que você tenha recebido a palavra. O que não pode acontecer é você dar muito aleluia e glória a Deus e no final, quando você sair por aquelas portas, alguém perguntar: o que foi mesmo que o pastor pregou? Sabe que eu não lembro, mas foi bom. Eu prefiro que você fique me olhando. Antigamente eu olhava para alguém que não dava aleluia e glória a Deus e me ofendia com aquilo. Esse irmão está me medindo, esse irmão, ele está me comparando, esse irmão está me criticando. Não se preocupe, porque a minha responsabilidade é liberar a palavra, e as minhas mãos estão limpas. Agora a sua responsabilidade ao sair daqui nesta manhã é muito maior do que da maneira como você chegou aqui nesta manhã. Quando nós oramos para que o Senhor possa nos mudar, e oramos para que o Senhor diga para mim e para você: Senhor, que eu não venha sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Quantos já fizeram essa oração? Senhor, que eu não venha sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Às vezes a motivação da nossa oração é que eu vou sair daqui cheio de coisas. Só que Deus pega aquela oração e Ele canaliza e Ele direciona para você sair daqui, talvez do mesmo jeito que a sua conta bancária vai estar, talvez do mesmo jeito o seu carro vai estar, talvez do mesmo jeito a sua casa vai estar, mas alguma coisa no seu entendimento virou uma chave. Alguma coisa Deus fez assim, ó, virou uma chave. E essas chaves, quando elas são viradas, elas abrem portas. Elas abrem portas. E essas portas nos conduzem pelos caminhos, alguns incertos, outros difíceis, outros espinhosos, outros de deserto, outros de vale, outros de montanhas. Não importa por onde Deus está te conduzindo, porque o que garante que você vai chegar e alcançar o propósito não é o caminho. O que garante que você vai chegar e alcançar o propósito é a sua obediência. Alguém pode levantar as mãos e agradecer ao Senhor? Obrigado, Espírito Santo, pela palavra. Obrigado, Senhor, pelo entendimento. Há um temor do Senhor caindo sobre este lugar. Eu vejo literalmente com os meus olhos espirituais que o Senhor alinhou o coração de muitas pessoas a caminharem debaixo da direção precisa e absoluta dos céus. Eu vejo no meu espírito clareza, porque a nuvem te traz clareza. Eu vejo no meu espírito o Senhor dando, ouça, o Senhor dando identidade. Eu vou te explicar por quê. Porque cada nuvem é diferente uma da outra. A nuvem que você segue é diferente da nuvem que o seu irmão segue. E não existe nenhuma nuvem que é idêntica à outra. Porque se somos guiados pela nuvem, então somos guiados de uma maneira
única por Deus em todas as trajetórias da nossa vida. Deus está estabelecendo uma identidade na direção que Ele te deu para seguir. Não significa que nós não iremos seguir um curso coletivo, mas significa que no meio do coletivo Deus tem uma direção individual para cada um de nós. Cada um de nós. E essa identidade, essa individualidade está ligada ao propósito que você recebeu do Senhor, que é individual e único e diferente de tudo e de todos que você pode pensar. Como eu vejo essa unção do Senhor descendo sobre as nossas vidas nesta manhã. E a única coisa que eu posso fazer com vocês é agradecer a Ele. Alguém pode agradecer ao Senhor comigo nesta manhã? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está construindo nas nossas vidas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está direcionando as nossas vidas a alcançar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é a luz para o nosso caminho. Nós caminhamos pela Tua palavra, nós temos o entendimento pela Tua palavra, nós obedecemos pela Tua palavra, nós seguimos pela Tua palavra, nós amamos e vivemos a Tua palavra, nós nos alimentamos pela Tua palavra. Ei! Fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar. Você pode erguer as suas mãos e receber o que está sendo liberado sobre este ambiente aqui agora. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença, que é o meu lugar. Na face daquele que eu amo e ficar na presença, que é o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. Vira para alguém, vira para duas ou mais pessoas, olha no olho dele e dela e diz assim: você é um guerreiro. Show us your glory. Diga para alguém: você é um guerreiro. Diga: você é um guerreiro. Tua glória, pra contemplar tua Nenhuma ferramenta forjada contra você vai prosperar, porque você é um guerreiro. Toda língua que se levantar contra você, em juízo você vai a condenar, porque você é um guerreiro. Eu entro na nuvem, eu subo o monte. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Que esta semana seja uma semana de grandes milagres de Deus para você. Você que recebe, dê um aplauso a Ele no nome do Senhor Jesus.